Olá, meus queridos. Na segunda metade da década de 70, John Lennon decidiu aposentar, fazer pão, limpar a bunda do bebê Sean Lennon e não fazer mais nada. E segundo a lenda, somente depois que ele voltou das Bermudas ali em 1980, no verão de 1980, que o homem decidiu voltar a escrever música, voltar a gravar, voltar a lançar disco. Papo furado, meus queridos. Eu estou lendo esse livro, John Lennon, 1980, The Last Days in the Life. É um livro em inglês, infelizmente não tem em português. E ele foi um presente do meu grandíssimo amigo Sérgio Nadal. Um abraço para você, Sérgio. O Sérgio me presenteou nessa minha última ida a Porto Alegre, né, para o lançamento do meu livro A Liverpool dos Beatles, que eu tenho muito orgulho, mas eu lamento falar que ele está esgotado. A primeira edição foi toda vendida, graças a Deus, graças a vocês da Beatles School. Mas esse não é o assunto. O assunto é que John Lennon estava fazendo coisinha, ele tinha projeto, ele tinha coisa para fazer em 1977. Eu vou contar para vocês qual que seria esse projeto, como que ele se formou e como que ele não aconteceu. Mas as músicas sobreviveram e vocês conhecem a maioria delas. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School. Vamos lá? Meus queridos, o que foi que aconteceu? Para você que ainda é um garoto, para você ainda que é um feto, para você ainda que está no saco do seu pai, você talvez não saiba que em 1975, os contratos que os ex-Beatles tinham com aquela coisa, com Apple, com gravadora, com EMI, com aquela porra toda, aquilo tudo finalmente acabou. O Paul McCartney assinaria um novo contrato com a Capitol lá nos Estados Unidos e mais algumas outras. O Ringo também, ele ia para Polydor, depois iria para Atlantic. O Ringo foi para passear em tudo quanto é lugar. E o George montou a sua Dark Horse, que acabou sendo ali uma ramificação da Warner, né? Mas o John Lennon falou o seguinte, cara, pela primeira vez, desde os meus 21 para 22 anos, que eu não tenho um contrato, que eu não sou obrigado a lançar nada. Há quem diga que Mind Games, Walls and Bridges e também o Rock and Roll são discos que o John Lennon meio que fez como discos de trabalho. Ele não estava, o coração dele não estava ali não, apesar de termos músicas maravilhosas no Mind Games e também no Walls and Bridges e alguma coisinha do Rock and Roll que não é meu disco predileto, mas o John Lennon adorava esse disco Rock and Roll de 1975. Mas então, meus queridos, ele termina ali o relacionamento dele com a May Pang, ele volta com a Yoko Ono, né? E aí a Yoko engravida e pai nasce o nosso pequeno, bonitinho Sean Lennon, né? E aí o John decidiu aposentar. Essa história todo mundo conhece, ele só voltaria a gravar depois no Double Fantasy. É isso que a gente aprendeu a vida inteira, mas não. Por volta ali de 1976, o John fez a sua última gravação. Ele foi até Los Angeles gravar uma música que era de autoria própria, chamada Cooking in the Kitchen of Love, que ele havia dado, que ele dera ao seu parceiro Ringo Starr para lançar no disco Ringo's Rotogravure. E aí, depois disso, acabou. O homem agora, meu querido, pelo amor de Deus, ficava com sono e tal. Só que por volta de 1977, o John Lennon começou a ficar um tanto quanto ali entediado. A Yoko teve uma ideia. Para fazer o maridão trabalhar e tirar aí daquele ócio de ficar sentado no sofá vendo televisão o dia inteiro e fumando de vez em quando um bagulho, tomando um seu chá que ele tomava, ele chegava a tomar 50 xícaras de chá por dia. Olha que coisa louca, né? Haja chá! Aí a Yoko o presenteou com um teclado Yamaha. E aí ele colocou um microfonezinho na frente ali, colocou um tape, colocou um gravador para ele poder ficar brincando. E aí, num bate-papo um dia com a Yoko Ono na cama, aquela coisa toda, ele falou assim, a gente podia contar a nossa história. A gente podia fazer um musical chamado The Ballad of John Yoko, onde que a gente ia contar toda a nossa história, aquela coisa toda, até a gente aposentar. O que você acha? Aí o Ono falou, manda ver. Ele falou assim, mas eu vou fazer só música nova. Eu não vou pegar músicas dos Beatles, nem essas músicas que eu gravei entre 1969 e 1975. Eu vou fazer coisa nova. O John fez um roteirozinho. Esse espetáculo, The Ballad of John Yoko, ia começar com ele entrando na Indica Gallery, ali em Londres, no dia que ele conheceu Yoko Ono. Aquele negócio dele pegar a lupa lá, e estava escrito no teto assim, foda-se. Não, estava escrito assim, yes. Aí o John Lennon falou, yes! E aí fudeu, meus queridos, os Beatles acabaram. E aí o John Lennon se apaixonou pela Yoko Ono, papapá. Depois,
a segunda parte desse espetáculo seria ele na Índia, né? Ele ali na meditação transcendental, aquela coisa toda, e pensando na Yoko, papapá. E enquanto isso, a Yoko estaria em Paris, que era onde que ela estava na época que o John estava na Índia, ali em Rishikesh, no ashram do Maharishi. Depois disso, o John falou assim, depois eu vou colocar no espetáculo os Beatles gravando um álbum branco. E olha que coisa interessante, meus queridos, olha como é que tinha coisa na cabecinha do John Lennon. Ele falou que queria também colocar sessões do Get Back. Olha que coisa, talvez ali, na cabecinha do John Lennon, Let It Be não era aquela sombra horrível que permeou toda a história dos Beatles ali até o ano passado. A luz. Até o ano passado, então ele colocava isso aí depois dos Beatles separando e tal, e depois os bed-ins, né, e tal, e a gravação do Imagine, os movimentos lá, pacifistas, aquela coisa toda, até o dia que ele aposentasse. Essa é a história do musical. Então ali o John começou a trabalhar em músicas, meus queridos. Vocês conhecem uma coleção chamada The Lost Lennon Tapes? Ou melhor, The Complete Lost Lennon Tapes, porque são discos duplos, onde você tem, meus queridos, mais tudo. A Yoko Ono uma vez permitiu essas gravações que apareceram no programa de rádio, né? E aí a galera começou a copiar, e isso aí virou um monte de bootleg. Muitas coisas que estão ali apareceram depois na caixa de luxo do Imagine, do Plastic Ono Band, e muito provavelmente vai sair um dia, quando vierem as caixas do Mind Games, do Walls and Bridges, e até de uma seleção maior do Double Fantasy, que já teve a versão de Double Fantasy mais ou menos 10 anos atrás, que tinha uma versão naked, lembra? E tinha a versão do disco e tal, e apareceu algumas coisinhas ali. Então nesta coleção, meus queridos, tem muita coisa e muitas demos, mas o problema dessa coleção, quem tem sabe, ela é muito bagunçada. Você coloca um CD, aí você tá escutando Imagine, depois você pula, vai escutar Woman, depois você vai escutar uma música do Mind Games, depois um outtake do Rock and Roll, depois uma demo aqui, uma demo ali, e não tem muita informação nessas demos. O que eu vou trazer para vocês é o seguinte, essas demos, se você não tiver, não tem problema. No YouTube, a maioria dessas demos tá aí, é só você digitar as músicas que eu vou te falar, você procura no YouTube, você vai escutar lá o áudio. Eu não vou colocar aqui, porque senão muito provavelmente, né, eles vão desmonetizar meu vídeo, é por isso que não tem musiquinha. Sabia disso não? O John já começa, a primeira música que ele fez para esse show, para esse espetáculo, era uma música chamada She's a Friend of Dorothy's. Aí você pode estar perguntando, que merda é essa? Ela é amiga da Dorothy. Dorothy era a personagem do Mágico de Oz, da Judy Garland. A Judy Garland, meus queridos, ela era um ícone gay na década de 70, até hoje é. Então se você tiver algum amigo, cara, eu adoro o Mágico de Oz, viado. Brincadeira escrota, não cabe isso mais no mundo, umas brincadeiras dessas. She's a Friend of Dorothy's era o jeito que as pessoas falavam que fulano era gay. Então o cara meio desmanhecava, ele é amigo da Dorothy. A Dorothy era o personagem do Mágico de Oz, que era da Judy Garland, né? Então o John, ele começa a compor essa música aí, de uma menina, e papapá, que na verdade ali era um homossexual, né? Eu não sei se o John tava contando a história do Brian ou até dele mesmo. Vai saber, né, meus queridos? Eu não põe a mão no fogo por ninguém. O John Lennon fez essa música que no fim a menina acaba virando aí, andando de calça jeans e bota aí nos clubes de música disco da década de 70. O John Lennon era maluco, meus queridos, cada coisa como escrevia. Uma outra música era Sally and Billy, era meio assim, a história de um casal, papapá, mas aí ele se mete em drogas, aí acaba que a Sally até se dá bem na vida, mas o Billy se afunda em droga, era muito doido, tal. Era uma mistura de Eduardo e Mônica com Obladi, Obladá, era uma mistura aí. Então tinha esse personagem, esses dois personagens nessa música. Uma outra música também que o John trabalhou muito nessa época, ele fez diversos takes dessas demos, foi uma música chamada Tennessee, por causa do Tennessee Williams, que era um escritor de peças, o qual o John amava, ele era completamente apaixonado por ele. Então o John faz essa música chamada Tennessee, aí vai Tennessee, oh Tennessee. Outras duas músicas que apareceram nessa época, elas acabaram virando uma música só. Olha que coisa interessante, uma música chamada Free as a Bird, né? E uma outra musiquinha, um outro fragmento chamado Whatever Happened To. Você sabe muito bem que Free as a Bird e Whatever Happened To viraram a Free as a Bird, tal que o Paul e o George terminaram a letra ali na época lá do Anthology, né? Mas era mais uma música. Uma outra música também, chamada Boys and Girls, que o John às vezes chamava de Real Love, às vezes chamava de Real Life, depende, ele começava sempre os takes, Real Love, Take One, né? E ele ficava ali, às vezes no violão, às vezes nesse teclado de Yamaha da Yoko Ono. Então ele foi construindo um espetáculo. Tinha Tennessee, tinha She's a Friend of Dorothy's, e tinha também Free as a Bird, e tinha também o que viria a ser Real Love.
Uma outra música que o John trabalhou muito, ele fez diversos takes, era uma música chamada Mirror, Mirror, espelho, espelho, né? Essa música não sobreviveu e ela acabou. Uma partezinha dela, uma partezinha ínfima dela, está no final da música I Don't Wanna Face It, lá do Milk and Honey, quando ele fala I look at the mirror, there is nobody there. Lembra que ele grita no finalzinho da música? Era o único fragmento que nós temos dessa música inacabada chamada Mirror, Mirror. Uma outra música que apareceu nesse período também, de 1977, que estava para ser nesse espetáculo, era uma música que eu particularmente adoro, chamada One of the Boys, que é realmente uma coisa meio autobiográfica, né? O Joe fala que ele era um dos rapazes e tal, ele mais ou menos conta ali a história dos Beatles e tal, então ele fala, he's just one of the boys, ele é apenas um dos meninos, né, que gosta de ficar em hotéis chiques e papapá. Tem gente que fala que essa música poderia ser pro Paul, né, porque ele fala da beleza de que os anos passam, a pessoa ainda tá com o mesmo rosto, ele sempre zoava o Paul, porque o Paul não envelhecia, né? Uma outra música que apareceu é I Don't Wanna Lose You, que ela acabou sendo chamada de alguma forma de Now and Then. Now and Then tem uma história interessantíssima. É a música que o George Harrison rejeitou, ela teria sido a terceira música ali no atual de 3, ele teria Free as a Bird, Real Love, e seria Now and Then. Diz a lenda que os Threetles, né, que é o Paul, George e o Ringo, junto com o Jeff Lynne, eles chegaram a trabalhar em cima de Now and Then, mas o George Harrison acabou caindo fora e falou que não gostava. Ele falou que a música era uma porcaria, até o Paul chama a atenção dele, cara, mas é uma música do John, cara, tem que ter um pouco mais de respeito. O George falou assim, e daí? Pra mim é uma porcaria, não interessa se a música é do John, se o John já morreu ou não. Só sei que Now and Then é uma música que a gente vê muito aí pelo YouTube, mas é tudo fake, tá? Mas a gente tem também várias bandas que pegam a voz do John, separam e colocam como se fosse uma música dos Beatles, mas não. Uma outra musiquinha que é interessante pra caramba e ela sobreviveu, uma música chamada I'm Crazy, né? E aí quando você vai escutar essa demo, né, ele fala, people say I'm crazy, dreaming my life away. Você fala, porra, é Watching the Wheels. Então, ou seja, são fragmentos de uma outra música chamada Emotional Wreck, né? Seria uma ruína emocional, alguma coisa assim, que também tem elementos de Watching the Wheels. Então, várias músicas. Uma outra música também que o John trabalhou bastante, ele brincou muito, chamada My Life. Ele cantava My Life, take it, it's mine to give. Na, 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 na. E era o quê? Porra, era Starting Over, né, cara? Né? Então, ou seja, o John em 1977 ele fez muitas músicas, algumas ele acabou esquecendo, creio eu. Porque o que aconteceu? Em 77 ele começa a aprender japonês e tal, e ele vai com a Yoko passar uma bela de uma temporada lá no Japão, né, cara? E nesse meio termo, o Elvis morre. O Elliot Mintz, que era um grande amigo do John e da Yoko, mais da Yoko do que do John, ele vai até o Japão e ele leva todos os jornais, porque o John queria saber como é que foi a morte do Elvis, o que foi que aconteceu, aquela coisa toda, né? Então, quando o John volta, em 1977, ele já não tinha mais interesse. Então, o projeto foi por água abaixo, que parece também que a Yoko Ono. A Yoko estava num período onde ela comprava vacas e fazendas e casas e tudo mais. John e Yoko, meus queridos, na época que o John morreu em 1980, ele tinha casa na Flórida, em Long Island, em Nova York, fazenda lá no meio dos Estados Unidos e tudo mais. Então eles tinham muito dinheiro e tudo mais, então dava para se manter muito bem, né? Apesar dele não fazer show e nem gravar disco. Mas infelizmente o John, ele tinha um problema de foco. Então ali pro final de 77 ele esqueceu completamente e infelizmente o projeto foi pro saco. Ele chegou a brincar com mais uma musiquinha chamada The Worst Is Over, que também é um fragmento que, junto com My Life, ela viraria a música Starting Over, né? Então você vê ali que músicas como Watching the Wheels, Starting Over, I Don't Wanna Face It, elas vêm lá de trás. Isso é muito comum para quem tem coleções. Tem uma coleção do Paul McCartney imensa, que são mais de 30 CDs, chamada Momax Hidden Tracks. E você vê que o Paul, ele começou a mexer em músicas em 1971 e a música foi sair lá em 1996 no Flaming Pie, né? Músicas como Great Day, o Paul já brincava com ela há séculos, então isso era muito comum, né? O George Harrison reaproveitou músicas como Beautiful Girl, que era da época do All Things Must Pass, ele foi aproveitar lá no 33, no texto, então isso era muito, muito comum entre os Beatles ali, músicas como Circles, do Gone Trouble, que era lá da época lá das Isher Demos, antes do álbum branco, né? Então tem muita coisa mesmo. Vocês viram até que no projeto Get Back, o Paul já brincava com músicas, Backseat of My Car, né? Músicas que apareceriam depois, um tempo depois, ou algum tempo depois. Então, meus queridos,
tem esse mito, né? 1976 parece que foi um ano que o John realmente ele estava de férias, foi curtir a vida. 77 ele brincou um pouquinho disso aí. A gente não sabe, tipo, eu não consigo te precisar, nenhum livro consegue te precisar quanto tempo o John ficou envolvido nesse projeto que não aconteceu, né? E em 1978 ele parece que não mexeu em muita coisa não. Em 79 ele volta a mexer, ele dá uma melhorada em Free as a Bird, ele dá uma melhorada em Real Love, mas em 1980, lógico, aí depois ali que ele volta das férias de verão dele, aí ele pegou várias demos dele, ele melhorou e acabou construindo músicas maravilhosas como Woman, Starting Over. Tem até músicas como, por exemplo, Beautiful Boy, com elementos de Father and Son, que eram demos que o John mexia, que viraria Beautiful Boy. Essa frase, Life is what happens to you while you're busy making other plans, ela não é uma frase de autoria do John, né, mas ele gostou dessa frase, ele tirou e foi colocando e tudo mais. Então, quebra um pouco desse mito que o John não estava fazendo nada ali por 4 anos, 4, 5 anos, né? Ele não estava fazendo grande coisa, não, mas nada o homem não estava fazendo. E também quebra também essa ideia de que a Yoko é que vetava o John. Não, ela insistia com ele para que ele gravasse alguma coisa, para que ele fizesse alguma coisa, se tornasse produtivo, que aquele homem sentado em casa, fumando o dia inteiro e vendo televisão, aquilo não poderia ser sadio para a cabeça de ninguém, né? E ele costumava comprar os discos do Paul, do George, ele sabia muito bem. Há uma demo dessa época também chamada Serve Yourself, onde que ele tinha um sarro danada do Bob Dylan, porque foi quando o Bob Dylan encontrou Jesus e tudo mais, né? Então o John vai e fala que o Bob Dylan falava que tinha que servir a Jesus e tal, e o John Lennon falava na música dele, você tem que servir a si mesmo e tal, you gotta serve yourself and ain't nobody's gonna do it for you, né, cara? Então tem muita coisa ali, mas o John também nessas demos, ele gostava também de brincar com umas musiquinhas antigas, né, do Carl Perkins, do Chuck Berry, ele sempre brincava com músicas que a gente conhece da BBC, como Too Much Monkey Business e outras coisinhas. Mas esse era o John, meus queridos, esse era o John. Sabe-se lá o que teria sido esse espetáculo. A música é boa, então no dia que você pegar o The Lost Lennon Tapes, dá uma brincada aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha coleção, que hoje eu dei uma olhadinha para poder procurar, né? Eu baixei ela há muito tempo, eu não tenho ela, o box dela. Então eu baixei, nem sei quantos CDs são, cada um bichinho desse aqui é duplo, então é uma galera que tem aqui. É bom que deu para montar e eu consegui montar mais ou menos ali para poder entender o que estava na cabeça do John, mas é muito pouco, porque não é nem música direito, são fragmentos, né? Mas dá para você ter uma ideiazinha da genialidade do nosso menino. Há quem diga que eu passo pano pro John Lennon, que eu sempre falo bem do John Lennon e tal, mas eu também faço isso pelo George, também faço isso pelo Paul e faço isso pelo Ringo. Não me culpe de puxar o saco de quem escreveu a trilha sonora da minha vida e da sua. Meus queridos, um grande abraço, um beijo enorme pro povo de Belo Horizonte, que me recebeu também esse final de semana. Vou fazer um vídeo só sobre isso daqui uns 2 dias. Um abração, que vocês se cuidem.